Olá, é um prazer estar com vocês mais uma vez. O livro que eu quero dividir com vocês é maravilhoso, pelo conteúdo irretocável e reconhecidamente excelente, mas também pela linguagem tanto acessível quanto agradável. Normalmente é uma coisa difícil de conciliar. Você tem pessoas que são profundas conhecedoras de determinado assunto, porém, quando passam isso na comunicação, elas não conseguem traduzir isso de maneira agradável. Leonard Mlodinow consegue fazer isso de maneira incrível. Para vocês terem uma ideia, logo na capa, então o livro chama-se Subliminar: Como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas. E aí você tem uma frasezinha de quem? Stephen Hopkins. Mlodinow é sempre feliz em seu esforço de tornar a ciência acessível e divertida. Olha, não é um elogio vão. Realmente nós estamos falando de alguém que é um cientista, que é reconhecido, parceiro de Stephen Hopkins em mais de um trabalho e que também é um escritor extraordinário. Em que sentido? Em usar uma linguagem acessível para trazer a ciência. E esse livro me agradou muitíssimo, que ele trouxe, na verdade, muitos dos conceitos eu conhecia, mas a forma com que ele apresentou tornou muito agradável. Eu vou falar aqui para vocês o prefácio, o conteúdo do livro. O cérebro duplo, o novo inconsciente, o papel oculto da nossa mente subliminar. O que acontece quando você não telefona para sua mãe? Isso é uma das coisas mais agradáveis. É quando ele pega um conceito científico complexo e usando exemplos e metáforas muito acessíveis, torna prático. Você consegue transferir o conceito científico para a sua vida prática, que é uma das coisas que eu sempre busquei para o público, nas palestras, nos seminários. E os livros de Mlodinow são fantásticos nesse sentido. Então, sentidos mais mentes, igual realidade. O sistema duplo do nosso cérebro. Como podemos ver sem saber? Em mais de uma palestra eu falei sobre esse conceito do inconsciente, de coisas e da comunicação, por exemplo, desse inconsciente com os chamados sinais alternativos. Por exemplo, tem uma brincadeira que as pessoas fazem com a questão do pêndulo, né? Como se fosse algo sobrenatural. Você pega um pêndulo, você perdeu o seu óculos. Aí você pega um pêndulo. Primeiro, o que é um pêndulo, tá? Deixa eu explicar a história. Pêndulo é um movimento, então você tem alguma coisa com um peso na ponta que faz esse movimento, tá? Isso é um pêndulo. Então, a característica do pêndulo é que o ângulo se permanece, então você tem um pequeno movimento em cima e um grande movimento embaixo, mas o ângulo é o mesmo. Então, isso permite você calcular essa trajetória. Então, um pêndulo. Então, você coloca um pêndulo na mão da pessoa e pergunta: você perdeu o seu óculos na sala? Você perdeu o seu óculos não sei aonde? Isso e aquilo. E você, antes de fazer as perguntas, diz para a pessoa: se fizer um movimento reto é sim, se for um movimento circular é não. E aí você pergunta: está na sala? Não. Está no quarto? Não. Está no carro? Sim. Peraí. Quem respondeu? Você. Como assim você? O seu inconsciente. Mas peraí, como assim? Mas se eu perdi? Na verdade, a gente não perde, a não ser que alguém tenha subtraído de você, ou você derrubou sem perceber. Então, se você apenas esqueceu onde deixou, não esqueceu. A sua mente consciente perdeu essa conexão. Mas o inconsciente não é capaz de responder a você verbalmente. Mas os tremores, por exemplo, o nervoso, uma série de coisas chamados movimentos inconscientes, quem controla? Peraí. Movimentos inconscientes, exatamente, são movimentos inconscientes, quem controla é o inconsciente. E o que o pêndulo tem a ver com isso? É simples, o pêndulo não amplifica o movimento. Então, você deu ao seu inconsciente a seguinte colocação: se for reto é sim, se for redondo é não. Então, o que os movimentos inconscientes respondem você? Então, está no quarto? Não. Não é um movimento perceptível, mas pela característica física do pêndulo, você amplifica aqui. Então, o movimento imperceptível do dedo fez com que você perceba o movimento embaixo. Movimento do inconsciente. Então, na verdade, não foi uma entidade sobrenatural, foi o seu inconsciente que respondeu. Então posso inquirir tudo?
Sim e não. Porque o inconsciente, ele sabe muita coisa, mas ele não é muito falante. E conversar com ele é meio complicado. Então, você pode sim falar e saber muitas coisas sobre o seu inconsciente, tá? Porque uma coisa é você dizer, outra coisa é você acreditar. Então, entre dizer e acreditar existe um mundo. E o livro de Mlodinow fala a respeito de como o inconsciente influencia suas escolhas sem perceber. Então, lembrança e esquecimento. Como o nosso cérebro constrói memórias? Porque às vezes nos lembramos do que aconteceu. A importância de ser social. O papel fundamental da nossa característica social humana. E olha que interessante. Por que Tilenol pode curar um coração partido? Essas tiradas, essas frases, colocações e as metáforas que ele usa são extraordinárias. O inconsciente social, e ele começa a desenvolver o tema de maneira espetacular, tá? E, os aspectos prefácio, só o prefácio. Os aspectos subliminares de tudo o que acontece conosco podem parecer pouco importantes na vida cotidiana, mas são as raízes quase invisíveis de nossos pensamentos conscientes. Então, Mlodinow trabalha a respeito de vários conceitos científicos. Como eu digo conceito científico? Se o inconsciente não é uma coisa... Sim, mas ele está falando sobre pesquisas que fundamentam que muitas escolhas que acontecem vêm de processos inconscientes. Isso que eu falei do pêndulo e vários outros testes e coisas que para você verificar que o inconsciente tem um papel muito mais importante em quem você é do que você imagina e da importância de você fazer essa prospecção. Em várias e várias palestras eu falo sobre a máxima, conhece-te a ti mesmo. Porque se você torna o seu inconsciente algo muito, muito distante do seu consciente, o nível de estresse que você leva para manter essa fachada é muito desgastante e faz com que várias falhas catastróficas aconteçam no seu dia a dia. Por exemplo, quando você reprime muito intensamente determinadas coisas, é como se vazasse para o exterior quando você menos gostaria que isso acontecesse. Então, você telegrafa para outras pessoas, é como se o inconsciente estivesse gritando, não podemos continuar com esse comportamento, isso é prejudicial, isso vai te fazer mal. Então, você acredita em alguma coisa que lhe é prejudicial, força esse comportamento e o seu inconsciente se transforma. Muitos acreditam seu inimigo? Não, seu verdadeiro amigo. Porque o inconsciente é responsável pelo seu bem-estar, pela sua homeostase, por vários fatores essenciais. Então, se você não fizer as pazes com o seu inconsciente, você vai ter momentos muito difíceis. Então, o livro trata a respeito de várias dessas pesquisas, tá? E eu vou só ler esse início porque eu abri. Esse foi o primeiro livro que eu li dele, depois eu li O Andar do Bêbado, que foi o primeiro, etc. Mas essa introdução ganhou-me e fez eu comprar o livro. Em junho de 1879, o filósofo e cientista americano Charles Sanders Peirce viajava num navio a vapor de Boston a Nova York, quando seu relógio de ouro foi roubado na cabine. Peirce notificou o furto e insistiu para que todos os integrantes da tripulação se apresentassem no convés. Falou com eles, mas sem resultado. Em seguida, depois de uma pequena caminhada, fez algo estranho. Resolveu adivinhar quem era o culpado, mesmo sem ter nada em que se basear. Como um jogador de pôquer, apostando tudo em um par de dois. Assim que formulou seu palpite, Peirce percebeu que acreditava ter acertado em quem era o culpado. Dei uma pequena caminhada em círculos, que não demorou nem um minuto. Escreveria depois, e assim que me virei para olhar para eles, qualquer sombra de dúvida já havia se desvanecido. Peirce abordou o suspeito com firmeza, mas o homem encarou o blefe e negou a acusação. Sem provas ou uma razão lógica que apoiasse a sua afirmação, nada havia a fazer. Até que o navio atracou. Quando aportou, Peirce imediatamente pegou um táxi, foi até o escritório da agência da Pinkerton e contratou um detetive para investigar o caso. O detetive encontrou um relógio numa casa de penhores no dia seguinte. E aí, o cientista conseguiu a descrição, era aquele que ele acreditava e isso. Foi uma adivinhação, foi um palpite de sorte. A partir daí, ele resolveu pesquisar esse fenômeno e descobriu, usando algumas técnicas, alguns experimentos, que o tal inconsciente tinha muito mais ação do que se podia imaginar. Então, você ficou curioso?
Eu também comprei o livro, é um livro excelente e vale a pena se você quiser saber um pouco mais desse amigo ou, entre aspas, inimigo tão atuante na sua vida chamado inconsciente. Espero que você aprecie tanto quanto eu apreciei. Muita paz. Olá, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, clicar em gostei e compartilhar com aquela pessoa querida que você sabe que irá aproveitar esse conteúdo. Conto com você e até o próximo vídeo.